Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Bem-vindo ao nosso devocional número 6 para 7 dias de jejum e oração. Neste mês de maio, o nosso tema para o mês de maio é a presença manifesta gera o amor ágape. E o tema para hoje, dentro desta semana, é deixou na hospedaria, baseado em Lucas 10:34, que é o principal versículo, o principal texto que temos usado aqui nesses dias. Se você tem nos acompanhado em todos os devocionais, você conhece toda a história. Se você está aqui assistindo somente este devocional, nós temos falado sobre a história do bom samaritano. Jesus contando a história do bom samaritano e falando sobre as ações que esse homem teve para salvar aquele homem que foi assaltado e ficou à beira da morte no caminho entre Jerusalém e Jericó. E aqui a gente está trabalhando pequenas partes desse texto, falando sobre o amor com atitude, o samaritano, ao contrário do sacerdote, do levita, que passaram ao lado do homem caído e foram embora. O samaritano, ele primeiro ele vê, depois ele se aproxima e depois ele toca, Ele vai ali tentar cuidar das feridas com o que ele tem, com vinho, com azeite, é o que ele tinha na sua viagem, e ele colocou ali para começar um processo de ajuda daquele homem. E ontem falamos sobre, que ele colocou sobre a sua montaria, sobre o seu cavalo, para que o homem pudesse ser levado ainda vivo, na tentativa de salvar a vida desse homem para algum lugar mais seguro, tirando-o da estrada. E hoje fala exatamente esse momento, que ele deixou na hospedaria. Esse homem, ele tinha muitos afazeres, era um viajante, provavelmente um negociador na viagem, um negociante, que viajava. E a Bíblia diz que depois que ele colocou no seu cavalo, ele levou para a hospedaria e cuidou dele. Quer dizer, então ele continuou um processo, ele levou para a hospedaria e cuidou, quer dizer, continuou ainda dando assistência, renovando o cuidado com as feridas, refazendo o processo agora no local mais seguro, fora do tempo, já numa cama, conseguindo dar aquele cuidado. E o que representa isso para nós hoje, meus irmãos? Ela representa a hospedaria. Por que representa a hospedaria? Porque é um local onde a pessoa é cuidada. Porque nós vamos abraçar pessoas aí do lado de fora. Essas pessoas não é as pessoas que vêm para a igreja sozinhas, que têm condições sozinhas. Estamos falando daquelas pessoas que estão morrendo espiritualmente, que estão sofrendo, que estão vivendo um momento muito difícil, e elas precisam de alguém que se aproxime, alguém que se importe com a sua dor e faça o que for possível fazer. Mas também é necessário trazer para a igreja. Por que na igreja? Porque na igreja existe um espaço, uma ministração, uma palavra, existe uma liderança que também vai ajudar a cuidar, enfim, uma estrutura mais segura para trazer esta pessoa para que ela passe por um processo de restauração, de cura completa, para que ela volte a viver, Então, o amor ágape, ele procura criar, levar as pessoas para ambientes seguros, para restaurar essas vidas. A presença manifesta não produz exclusão, mas acolhimento. Irmãos, a igreja, ela precisa acolher, Aí existem muitos conceitos, mas a pessoa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Irmãos, a igreja é aberta para que todos possam estar nela, todos, todos possam estar dentro da igreja. Só que é um processo, a pessoa chega ferida, marcada pelo pecado, pelo que está fazendo mal para aquela pessoa. E o processo da igreja é curar essa pessoa, ensinando-lhe a verdade do reino,
ensinando-lhe as práticas cristãs, fazem parte do trabalho que a igreja faz e é um processo de cura dessa pessoa que está ferida pelo tipo de vida que ela acabou enfrentando. Então, esse é o papel da igreja e esse é o nosso papel, conduzir a pessoa também para um local seguro, para que ela possa ser cuidada. Logicamente que isso também inclui, em algum momento, a nossa casa, né, para acolher, para receber, para aconselhar, trazer para perto. Também a célula, né? A célula é um local de acolhimento, de cuidado das pessoas que estão apanhando da vida, que estão sendo agredidas pelo pecado, por inimigo, pelas forças do mal. E a igreja, a célula, até mesmo a nossa casa, deve ser um lugar de acolhimento para abençoar e transformar pessoas, para que nesse tempo a pessoa tenha forças para se restaurar. Por exemplo, quando fala de uma hospedaria, ali havia uma cama, condições da pessoa se cuidar, uma boa água, uma alimentação, todo um processo enquanto cuido da ferida. Imagine fazer isso lá no beira do caminho, cheio de poeira, no tempo, no sol, à noite no frio. Seria praticamente impossível. Agora trouxe para dentro de uma hospedaria e ali fez todo o processo para cuidar daquela pessoa, que a Bíblia não dá o nome, mas de fala que alguém caiu no caminho. E o que nos ensina é que o amor, ele se envolve, o amor, ele faz parte, o amor está ali para cuidar, para fazer o que for necessário para que essa pessoa se restaure. Inclusive, compartilhar um pouco desse processo com outras pessoas que têm condições de nos ajudar a cuidar, como é o caso da célula e como é o caso da igreja. O importante é não deixar ninguém perecer. O importante é não deixar ninguém para trás. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós oramos neste momento, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que desejam viver uma vida transformada. Pai, que aquilo que aprendemos hoje não seja um conhecimento humano. Não seja, Senhor, simplesmente boas ideias, mas que seja, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo movimentando a nossa vida e o nosso coração, para que possamos fazer aquilo que é certo, segundo a Tua palavra. Quando o Senhor Jesus ensinava aquelas pessoas sobre quem era o próximo, Ele apresentou uma situação de dor, de sofrimento, de abandono, de quase morte. E ele aponta o samaritano como uma pessoa que demonstrou amor ao próximo. Que nós possamos também, Senhor, demonstrar o amor ao próximo, não somente com palavras, mas com ações, com atitude. E que possamos entender, Senhor, que nesse processo de cuidado, a tua casa, a igreja, a célula, até a mesma nossa própria casa, faz parte desse processo de ajudar a cuidar de pessoas que sofrem. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme os nossos corações e nos ajude juntamente com a tua igreja, Senhor, a mudar e a transformar vida de pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um abraço e amanhã teremos nosso último devocional. Espero encontrar você por aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus.